Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham no canal. Como eu havia prometido, meus irmãos, estou passando aqui novamente para falarmos a respeito do jejum e deixar algumas orientações aí para quem vai entrar conosco no propósito do jejum desta semana, que começa amanhã, dia 2 de outubro. Então, nós iremos fazer segunda, quarta e sexta, né? Primeira semana, segunda, quarta e sexta. Segunda semana, segunda, quarta e sexta. Terceira semana, segunda, quarta e sexta. 9 dias de jejum. E esse jejum, meus irmãos, é para a nossa vida espiritual, para que o Senhor repreenda todos os laços, toda a inveja, quebre tudo aquilo que vem para atrapalhar a nossa vida. Nós vamos orar nesse propósito, nós vamos jejuar nesse propósito. Deus, nessa oração, nós vamos pedir a Deus que Deus repreenda todo espírito de inveja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida material, sobre a sua vida familiar. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós iremos fazer esse propósito de 9 jejuns, 3 semanas, 3 jejuns por semana, certo? E aqui, meus irmãos, eu vou ler, ou seja, eu vou deixar a palavra para vocês lerem esta palavra. Quem for entrar no propósito, você vai ler durante o propósito. Os 9 dias. Ah, mamãe, toda vez. Sim. Todos os 9 dias você vai ler essa palavra. De São Mateus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Aonde está falando da oração, da esmola, da ajuda que a gente oferece para as pessoas. Está falando principalmente do jejum. Então, está falando de 3 coisas importantíssimas aqui em Mateus 6. Coisas muito importantes para a nossa vida. Então, durante esse propósito de 9 dias, 3 vezes por semana, você vai ler essa palavra. Você vai meditar nessa palavra. Não somente ler por ler, mas você vai meditar em cada versículo que está escrito aqui. Porque estas palavras aqui, de São Mateus 6, quem falou foi o Senhor Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Bartolomeu, não foi ninguém. Essas palavras de São Mateus 6, quem falou elas foram Jesus. Saiu da boca de Jesus essas palavras. Então, são palavras verdadeiras. E vamos colocar em prática para a nossa vida esta palavra durante esse propósito de 9 dias de jejum, São Mateus 6. Estamos entendidos? Então, você vai meditar durante esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar agora sobre, para quem é novo, né? Tem muita gente nova aqui. Eu quero falar sobre como você deve se portar diante de um jejum, né? Porque não compensa você ficar o dia inteiro com fome, sem comer e não observar algumas coisas que precisam ser observadas para que o jejum não seja quebrado. Certo, irmãos? Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Então, nós começamos esse propósito de hoje, que hoje é domingo, a partir da meia-noite já é segunda, então nós vamos entrar nesse propósito de jejum. Mas você precisa observar estes pontos que eu vou dizer aqui, para que o adversário, para que o inimigo não venha roubar a tua bênção. Presta bem atenção nesse vídeo, porque eu vou procurar falar o mais claro possível para que todos entendam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Durante o propósito, durante o jejum, ou seja, começou o jejum à meia-noite, certo? Então, você ficou da meia-noite, acordou às 6 da manhã ou às 7 da manhã e tal. Então, irmãos, a partir da hora que você está acordado, porque quando você está dormindo, você não está comendo nada, você não está ingerindo nada, então você está em jejum sim. Há quem diga que esse jejum que começa a partir da meia-noite não é válido, porque dizem que o sono... Não, irmão, o jejum é abstinência de alimento. Então, se você
não come, então você está em jejum. Dormiu, mas está em jejum. Então, você acorda. Então, você acorda por volta das 7 da manhã, 6 da manhã. Irmãos, a partir de 2 horas que você fica sem comer nada, a partir da meia-noite. Dormiu sem comer nada. Daí, foi tomar café, acordou às 7, foi tomar café lá para as 9 da manhã, ou acordou às 6, tomou lá para as 8 da manhã. É válido, tá, irmãos? É válido. Já é um jejum na presença de Deus, certo? E principalmente se você acorda pela madrugada e você ora, você lê a Bíblia, você entende? Maravilhoso. Então, a partir de 2 horas que você já está acordado, já é válido. Então, o tempo que você vai ficar em jejum é você que vai ver conforme a sua possibilidade, conforme você aguenta, né? Se você consegue ficar da meia-noite à meia-noite, ou seja, ao meio-dia do outro dia, ou até às 6, maravilha. Então, o tempo é você que vai determinar, certo? O diabo já levantou, viu, irmão? É falar nas coisas de Deus, falou em jejum, o diabo já levanta, né? Mas é assim, então, a partir de 2 horas que você fica sem comer nada, é válido. Outra coisa, irmãos. Pessoas que querem jejuar, que nem teve um comentário aí, irmã, eu tomo remédio controlado. Como é que eu faço? Irmãos, o remédio você pode tomar normal, tá? O remédio, ele não alimenta a sua carne. Entende? O remédio é para dores, né? Então, você pode tomar seu remédio normal, com um pouquinho de água, né? Um pouquinho só de água e só. Quem toma remédio controlado pode tomar o seu remédio normal e continua o teu jejum, o teu propósito, certo? Olha, irmãos, durante o jejum, você que é casado, você que é casada, irmã, você tem que falar pro teu esposo, ó, a partir de tal dia eu vou fazer um jejum. Por quê? Porque durante esse jejum não pode haver relação sexual. Não pode. Porque se você tiver a relação sexual, vai quebrar o jejum. O jejum será quebrado, tá? Então, conversa com o teu esposo ou com a tua esposa, fala assim, ó, vou fazer um jejum até tal hora, né? Só entre vocês dois, isso só. E outra coisa, irmãos, tem pessoas que falam, o jejum pode tomar água, pode tomar suco. Não, irmãos, não pode. Não pode ficar tomando água, não pode ficar tomando suco, né? Eu não acredito nesse tipo de jejum que você fica comendo uma coisa e outra. Isso para mim não é jejum, porque o jejum é abstinência, gente, de alimento. Então, você tem que se abster por um tempo. E outra coisa, antes de você entrar no jejum, se alimente direito. Por exemplo, o jejum é amanhã, hoje você tem que comer direito. Um dia anterior você tem que comer direito. Come uma refeição saudável, né? Se alimente direito, tome bastante água, se hidrate, porque no outro dia você vai estar em jejum, entende? Então, são essas pequenas coisas que faz toda a diferença. Irmãos, durante esse jejum, evite falar palavras torpes. Não pode falar palavrão, não pode xingar a criança, não pode xingar o cachorro, não pode falar palavras torpes, porque o diabo é sujo. Às vezes você está no espírito ali e o diabo envia para te tirar do sério. Então, vigia, tá? Vigia porque se a gente falar palavrão, se a gente falar palavras torpes, né, o jejum também é quebrado, tá? E como eu já conheço a atuação do maligno, ele vai tentar. Então, você vai procurar fechar a sua boca, fechar os seus ouvidos e entrar na presença de Deus, se conectar com Deus. Durante o tempo que você ficar em jejum, é muito importante você louvar, é muito importante você orar, é muito importante você ler a palavra. Muito, mas é muito importante, tá bom? Então, evitar. Se você na tua casa tiver uma pessoa que é briguenta, que qualquer coisinha explode, evita essa pessoa. Olha, sai de perto.
Sai, vai em outro lugar, vai resolver alguma coisa, vai fazer outra coisa, mas sai de perto dessa pessoa briguenta. Porque você já sabe que ela é briguenta. Aí o diabo pode usar ela para te tirar do foco. Fica a dica. Durante o jejum, meus irmãos, nós não podemos ficar falando para todo mundo que nós estamos em jejum. Por exemplo, você chega na casa de alguém, às vezes você tem que fazer algo e tem que ir na casa de alguém, chega lá, a pessoa fala, ai, almoça aqui comigo, ou toma café aqui comigo e tal. Isso já aconteceu comigo, né? Aí você tem que falar, não, eu não posso porque eu estou em jejum. Então, a melhor coisa que você vai fazer você já vai falar assim, olha, eu vou na sua casa, mas eu não quero nada. Não quero nada. Por favor, não insista, né? Se a pessoa for crente, se a pessoa, ela já vai entender que você vai estar na graça. Você vai estar na graça. Ela não vai insistir. Se for uma pessoa ímpia, ela vai falar assim, não, por favor, eu não quero, não aceito. Muito obrigada, não quero. Tá, irmãos? O inimigo é sujo, tá? E o diabo geralmente te apresenta para você, nossa, aquela comida cheirosa, aquele café, sabe, aquele bolo assim que enche os teus olhos. Então, vigia. É o inimigo querendo roubar a tua bênção. É muito importante você fazer essas partes que eu acabei de falar. Se você não entendeu, volta ao vídeo, assiste de novo, né? Então, meus irmãos, falando sobre televisão, ficar na internet durante o jejum, também quebra o jejum, tá? Você assistir televisão, irmãos, a televisão, ela quebra a sua vida espiritual pelo meio. Não importa o que está passando. Não importa. Por quê? Porque ela é uma imagem. Então você está na presença de Deus, você está adorando a Deus em espírito e em verdade, de repente você se coloca diante de uma televisão, que é uma imagem. Então a Bíblia diz para nós não nos prostrarmos diante de imagens. Então se você quer se santificar, se afaste de televisão, se afaste de internet, se afaste. Se santifica a tua vida com Deus. Porque é o único que vai salvar a nossa alma, é Deus, irmãos. E se nós estivermos preparados. Porque o jejum, irmãos, ele não muda Deus. Ele não muda nada em Deus com relação a nós. É nós que mudamos para com Ele. Compreende? Quando você jejuma, você está dando espaço para Ele se comunicar com você. Você está santificando o seu espírito e a sua alma. Você está mortificando a sua carne, você está rejeitando, renunciando à sua carne, os desejos da sua carne, para santificar o seu espírito e a sua alma. Então, quando nós jejuamos, nós estamos nos santificando para Deus. Aí, então, Deus, ele se aproxima de você. Ele se aproxima de você porque você não está na carne, você está no espírito. Entendeu, né? Então, o jejum não muda Deus na sua essência, não muda. Quem muda somos nós. Nós vamos mudar. Então, Deus vai santificar. Então, você se abstém das coisas que você gosta, você renuncia ao que você gosta para tirar um dia de proibição dessas coisas para Deus, para se consagrar a Deus. Nós já falamos em outros vídeos aí, mas enfim, tem muitas pessoas novas aqui que não sabem como jejuar e às vezes sabe uma coisa, outra coisa não sabe. Então, esses pontos que eu acabei de citar, meus irmãos, é muito importante. É muito importante. Falar palavrão, ter relação sexual, ficar tomando água, assistir televisão, assistir vídeos. Irmãos, isso quebra o jejum. Tá bom? Então, fica aí a palavra para você vai meditar em Mateus capítulo 6, onde fala da oração, da esmola e do jejum. Fala do jejum, né? Então, você vai meditar nessa palavra durante todo o propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra, ela tem 18 versículos, né? Ela tem 18 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler a parte que fala de jejum, mas você pode ler toda a parte, tá, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler uma parte aqui que fala do jejum. Louvado seja... É o 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, quando você entra em jejum, toma um banho, lava o rosto, escova o dente, né? Penteia o cabelo, fica de uma forma assim, não fica com uma aparência triste, não fique. Aqui o Senhor está nos ensinando para não mostrar para ninguém que você está jejuando, que você está, sabe, que você tá com fome, que você ainda não tomou café, que ainda você não almoçou. Porque quando as pessoas ficam sabendo do que você está fazendo, o que a gente está fazendo, aí é como que o jejum não é aquele jejum agradável a Deus que todo mundo está sabendo, entende? Você mostrou para todo mundo, eu mostrei para todo mundo que eu estou jejuando. Não, nós temos que fazer isso no secreto. Tá bem a aparência. Toma um banho, escova o cabelo, sabe? Coloca uma roupa limpinha, um perfume, um desodorante, ergue a cabeça, vai fazer suas coisas, vai cuidar das plantas, vai, sabe, levar o cachorrinho no pet shop para tomar banho. Normal, normal. Tá bom, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos fala também sobre a oração também, tá? Então, eu não vou ler para não estender muito o vídeo, mas você vai ler Mateus 6, durante todo o propósito. Mateus 6, 18 versículos. Vamos ler até o versículo 18, tá bom? Que foi aonde eu li agora. Então, meus irmãos, nós vamos fazer esse propósito, colocar nossa vida espiritual diante de Deus, para que Deus quebre todo embaraço, toda inveja, toda perseguição. E você vai orar por você durante esse propósito. Eu vou estar apresentando vocês também. Caso queira deixar seu nome aí, você que vai entrar no propósito, se você quiser deixar o seu nome aí, eu vou estar apresentando, vou pegar meu celular com todos os nomes assim e vou apresentar para Deus durante o meu propósito também, tá? Para Deus dar força para vocês, para Deus visitar vocês, fazer a obra, sabe? Olha, irmão, nós estamos numa batalha. Nós não podemos parar agora. Em nome de Jesus. Peça para Deus te dar, nesse propósito, meus irmãos, uma coisa muito importante. Peça para Deus te dar o dom de discernimento. Peça, Senhor, não deixa eu ser enganada. Senhor, me mostra a verdade. Senhor, santifica a minha vida. Me dá visão de águia. Não deixa que o inimigo venha me enganar com coisas que não é de ti. Qualquer coisa, porque o inimigo ele usa qualquer coisa para tentar enganar. Então, você vai pedir a Deus o dom do discernimento, a sabedoria, o entendimento. Quando às vezes você lê a palavra, você não entende. Então, nesse propósito, você vai pedir, Senhor, me dá entendimento da palavra. Senhor, me dá entendimento, porque eu posso entender essa palavra. Qual é o sentido dessa palavra? O que o Senhor quer falar comigo dentro dessa palavra? Sabe? Qualquer parte da Bíblia, irmãos, é necessário nós ter um entendimento da palavra, que uma luz venha acender dentro de você, te esclarecendo o que significa aquela palavra. Porque a maioria das vezes as pessoas leem a Bíblia e levam tudo para o sentido físico. Mas a maior parte da Bíblia, irmãos, ela é interpretada espiritualmente. Interpretada espiritualmente. Tanto é que Jesus ele fazia parábolas para mostrar aos discípulos, porque os discípulos não estavam entendendo nada do que ele falava. Aí ele fazia uma parábola, ele usava uma parábola fazendo uma comparação para que eles pudessem compreender a palavra. Então, meus irmãos, peça para Deus o conhecimento da palavra. Peça para Deus. Ele vai te dar. A palavra do Senhor fala lá em Romanos que quem não tem sabedoria, que peça a Deus, que Deus dá liberalmente para todos.
Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deus, Ele é lindo, irmãos. Ele vai dar sabedoria para você conduzir a palavra, pregar a palavra. Ele vai dar sabedoria para você entender se aquela revelação é de Deus, se aquela revelação não é. Se é o Espírito Santo que está falando, se não é, se é o espírito do engano. Irmãos, nós precisamos buscar esta parte, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês e é esta orientação, né? Então, como eu já disse, pessoas que tomam remédio controlado, você pode tomar seu remédio normal. Não vai quebrar o jejum, tá? Porque Deus sabe que você precisa de tomar esse remédio e tem a hora certinha de tomar. Então, se durante o jejum você precisa tomar o remédio, não tem problema nenhum. Você toma seu remédio com um pouquinho de água e amém, continua o teu jejum. Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Procure ler a Bíblia, procure orar. No tempo que você vai ficar, procure servir a Deus de alguma forma. Amém? Cantar, louvar, falar de Jesus, sabe? Ocupe a sua mente com as coisas do alto, né? Porque a Bíblia diz ainda lá em Romanos que tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é da verdade, nisto pensai, diz a Bíblia, né? Então vamos ficar por aqui, receba em nome de Jesus essa orientação, porque, aleluia, Deus, Ele quer nos santificar. Ele quer nos santificar. Né? E se você quiser ir mais profundo com Deus, nesse propósito de jejum, você pode perguntar para Deus: Senhor, aonde eu estou errando? Por que eu não consigo ser batizada com o Espírito Santo? O que impede na minha vida de eu ser batizada com o Espírito Santo? Né? O que está impedindo, Senhor? Mostra para mim, porque se houver alguma coisa que está impedindo, eu vou consertar. Então peça para Deus isso, que Ele vai te mostrar. Às vezes, porque uma coisinha de nada, irmãos, impede o batismo com o Espírito Santo na nossa vida. Impede os dons de língua, né? E Ele quer. Eu tenho certeza que Ele quer te batizar com o Espírito Santo, Ele quer te dar os dons, Ele quer te dar variedade de línguas, Ele quer, sabe, te usar em mistérios, Ele quer. Isso é muito óbvio, Ele quer. Mas você precisa também perguntar para Ele: Pai, o que está impedindo de eu receber? O que está impedindo a minha vida espiritual? Peça nesse propósito e eu tenho certeza que Ele vai te responder. Uma hora ou outra Ele vai te responder o que acontece, o porquê que você não consegue sentir a presença de Deus quando você ora ou quando você louva. Às vezes você ora e não sente nada. Só que dentro de você sente uma sede de sentir a presença de Deus. Então, peça para o Senhor, Ele vai buscar. E às vezes não tem nada atrapalhando. Às vezes é porque quando a gente vai orar, a gente pede muita coisa material, muita coisa física, esquece de pedir espiritual, que são os dons, que é a sabedoria, que é o entendimento, que é o batismo, que é, sabe, as revelações, o Espírito. A gente esquece de pedir a parte espiritual, né? Em muitas situações está faltando a mudar a forma de orar, né? Quando você vai orar, não ficar pedindo. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo não pode ficar pedindo isso, pedindo aquilo. Você tem que ficar só dando glória, glória, aleluia, glória na igreja, ou numa reunião, ou num lar, ou em casa mesmo. Quando você está orando, você tem que só glória, 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 glória. É só exaltação para Ele. E uma hora Ele vai te encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só desce, irmão, quando você manda glória para cima. Ele só manifesta quando você manda glória. Então, se você trocar o hábito de orar, com certeza, logo, logo você vai receber o batismo do Espírito Santo. Você orar, esquece a parte material, busca primeiro o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. Então, você mudando a sua forma de orar, pode ser que seja somente isso que está impedindo de você receber o batismo com o Espírito Santo. Dobrou o joelho, não peça nada.
Só começa a dar glória ao nome dele, glória ao nome dele. Ele é tudo para mim, é o Shaddai, o Adonai, o príncipe da paz, é o meu tudo. Vai glorificando a ele, vai exaltando a ele. E conforme você vai exaltando, dizendo glória a Deus, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Conforme você vai, o Espírito vai descendo, o Espírito vai descendo, sabe? O Espírito vai te enchendo. Então, uma hora ou outra, ele vai te batizar com o Espírito Santo, se você mudar a tua forma de orar. Tá bom, meus irmãos? Você e Deus num lugarzinho, até mesmo dentro da igreja, né? Esquece quem tá do teu lado e manda glória para cima. Manda glória para ele, porque ele é pura glória. Então, se você manda glória para ele e se ele receber o teu glória, você pode ter certeza, você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você vai ser cheia do Espírito Santo. Não importa, mas a irmã vai ficar olhando pro irmão, vai ficar. Não importa. Deixa quem quiser falar. É você e Deus, Deus e você. Manda a glória para cima e a glória vai descer sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que a luz e a graça de Deus esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas até ao arrebatamento da igreja. Amém? Porque lá nós viveremos para sempre com Ele. Amém? Deus abençoe.